Deus do Senhor nosso Deus, oh Senhor maravilhoso, por esses momentos de adoração, de alegria que a igreja se une. É tão bom, né? O louvor, ele toca profundamente e também nos ensina, porque é a palavra do Senhor batendo forte no nosso coração. Então agora é o melhor momento. Você jogou para cima graça, glória, louvor, adoração. Agora você vai receber do alto aquilo que o Senhor reservou para nós, né? Lucas, capítulo 19.
Lucas capítulo 19. Eu estava lembrando das crianças, essa mesma filha minha, ela foi uma das primeiras vezes que ela foi para a escolinha. Eu acho que ela tinha por volta de uns 6 anos de idade, porque aí ela já sabia ler um pouquinho. A primeira aula dela foi essa palavra. E aí a professora disse para ela, você tem que memorizar, então você tem que estar sempre lembrando. Então, eu fiquei assim, durante o caminho para casa, na hora de dormir, na madrugada, essa menina ficava assim, mãe, pergunta para mim o que foi que eu aprendi. Eu falei, que foi que você aprendeu? Então ela ficava, Lucas 19, verso 1. Zaqueu subiu na figueira. Era a noite toda, porque ela se sentiu extremamente orgulhosa por poder lembrar aquilo que ela tinha aprendido. Então, o impacto da palavra de Deus na vida de um ser humano, você não tem noção. Pode ser que você não veja agora, mas em algum momento da sua vida você vai descobrir o quanto ela sara, ela é importante, ela traz resposta, ela traz equilíbrio. Então eu creio nisso e sei que o Senhor está e vai falar conosco, amém? Então Lucas 19, a partir do verso 1, a história é muito conhecida e o Senhor quer nos ensinar de alguma maneira sobre esta palavra. E assim diz, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuraram, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar o que estava perdido. Amém? Mais um instante, Senhor Deus, diante da sua palavra lida, a palavra oficial. Senhor, dessa noite nós já ouvimos algumas coisas, nós já ouvimos que o Senhor é uma bênção gloriosa no nosso caminho e que nós temos que nos aproximar mais ainda de Ti. Nós, Senhor, sabemos que o Salmo 121 nos leva a olhar para o alto e que tudo o que nós ouvimos aqui, Senhor, nos edifica a alma. Que esta palavra continue nos alimentando. Eita, Semana, Espírito da verdade e do poder, vem sobre o nosso caminho e a nossa estrutura, trabalhando, Senhor, segundo o Teu poder, que não haja em nós resistência, nem teimosia, mas venhamos a estar bem abertos para entender o Teu querer sobre nós, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Queridos, eu já ouvi muitas ministrações sobre a pessoa de Zaqueu. Uns falam que ele não era ladrão, porque a história realmente não confirma. Outros falam que ele era. Aí vai ficar a critério de cada um, tá bom? Acompanhando a história, você é que vai deduzir. Então, a palavra que nós lemos, ela traz algumas informações para nós, que Zaqueu era uma pessoa muito bem sucedida, porque ele não era somente um cobrador de impostos, ele era o líder dos cobradores de impostos, ele era um homem graduado, né, um funcionário público graduado, e ele era um coletor de impostos da época. Que da época era estipulado, né, o governador das cidades, o rei que comandava, o domínio romano que comandava as cidades, eles cobravam um certo valor X da cidade. Então, a Praia Grande tem que dar para o rei tanto. Isso ficava estipulado. E aí ficava a critério do coletor de impostos, se ele quisesse cobrar mais, digamos que o rei pediu 10 milhões da cidade, se ele quisesse cobrar 20, dividido no meio dos habitantes, era problema dele. Então não havia, né, uma fiscalização
tão justa e honesta. Por isso, os coletores de impostos eram muito mal vistos, porque realmente a maioria fazia muita injustiça, né? E a história diz que ele era rico, ele havia se enriquecido. Não conta a herança, nem a história anterior a dele, mas faz questão de citar que ele era um homem rico. E essa função de coletor não era muito admirada, né? Dá para se entender por quê. Justamente por isso havia muita extorsão. E também porque os judeus, né, que tinham que pagar o imposto, viam eles assim: olha, minha dominação só é Deus. Quem se propõe a me dominar, peca contra Deus. Então havia um ódio no coração dos judeus quanto àqueles que eram, porque Zaqueu era israelita e estava trabalhando para Roma. Então ele era mais odiado ainda. Então, aos olhos dos religiosos, ele não tinha assim nenhuma simpatia. Mas o interessante é perceber que, porque o Senhor lançou essa palavra, porque justamente o que o Senhor quer meditar é: porque um homem rico corre atrás de Jesus? Porque um homem rico, que é homem, não era criança, corre na frente da multidão para ver Jesus passar, né? Um homem, um funcionário graduado subindo em cima de uma árvore. Não é uma cena muito comum. Se a gente vê um garoto, uma garota, ainda meio estranho, né? Mas seria bem comum, porque criança é ativa. Mas um homem já com uma condição, um status, né? Só que Zaqueu mostrou intensidade naquilo que ele foi buscar. Ele queria ver Jesus. Então o Espírito Santo já nos ensina. Quando você for se aproximar dele, vá com intensidade. Aprenda o que o Espírito de Deus quer hoje nos ensinar. Busque, demonstre intensidade. Porque quem demonstra intensidade está dando importância. Então, por alguma razão, era muito importante para Zaqueu. Ele tentou ver, né, no lugar plano, mas ele era baixinho. Então, a multidão o atrapalhou. Mas olha a intensidade do coração dele. Ele olhou ao redor e achou um jeito. Ele usou uma estratégia, subiu numa figueira, que se chama sicômoro, né? Mas era uma figueira de uma qualidade ruim, o nome dela era Figueira Brava, e ela não é tão alta, mas ele deu conta de subir para conseguir ver, mas ele precisou correr na frente da multidão. Olha o que o Espírito Santo talvez esteja falando para você. Tem algo que você quer, que você está dando importância? Poxa, corre na frente da multidão. Busque com intensidade, porque é assim que o Senhor trouxe para nós Zaqueu, para a gente aprender. E eu creio também assim, Zaqueu, ele não imaginava o que ia acontecer na vida dele. Ele simplesmente, eu creio que era pura curiosidade, mas que ali não ia ter um impacto tão drástico na sua vida. Ele subiu para ver um homem famoso passar. Ele era curioso, ele fazia milagre, ele curava, e ele queria vê-lo passar, mas ele não imaginava os planos que Deus tinha para a vida dele. Eu não sei o que você veio fazer, se você veio sentir o Senhor Jesus Cristo passar, porque ele passa no meio da igreja. Eu não sei o que você veio buscar, mas o Senhor está presente aqui, e Ele te observa, e eu não sei que impacto Ele pode causar na sua vida. Mas aprenda com Zaqueu a buscá-lo com intensidade, a dar a verdadeira importância que Ele merece, porque Ele está te observando. Assim como o Senhor Jesus também notou o Zaqueu em cima da árvore, né? Da árvore não, da figueira. Mas Zaqueu não imaginava o que ia acontecer naquele instante. Ele apenas achou que ia ser um dia comum, ele ia ver Jesus passar, e aí ele ia lá para a coletoria, e ele ia comentar: nossa, eu vi o cara que é tão falado, né? E ia bater papo com o pessoal. Só que a simples proximidade de Jesus na vida de um homem muda a sua rotina totalmente.
Eu sei que seria unânime perguntar, mas se Jesus passou na sua vida de verdade, ele já criou um impacto, ele já mudou drasticamente alguma coisa no seu caminho. É impossível que alguém possa dizer, não aconteceu nada. Porque o Senhor nosso Deus, Ele está presente e Ele nessa noite vem te dizer isso. Eu mudo a história. Eu posso fazer coisas extraordinárias que você não imagina, né? Então, antes dele dar conta, Jesus já estava agindo na vida de Zaqueu. Porque quem é que acendeu ele com tanta sede? Quem é que fez ele olhar e achar a figueira? Eu creio que nada no mundo é em vão. Tudo acontece, tem uma razão, um momento. Foi um encontro, e um encontro que ele não sabia, mas o mundo espiritual já tinha marcado. Então, ele não precisou nem se apresentar. Às vezes você quer contar quem você é para Jesus, e Ele quer te ouvir, mas não como informativo, como declaração de que você não tem vergonha dele. Ele quer que você conte, mas Ele já sabe o que você vai contar, mas Ele quer te ver contando, porque quem conta tem certeza de que tem alguém ouvindo. Isso também é um ato de fé. Ele quer assistir você se mover na frente dele, e se mover com fé, crendo que quando você abre o seu coração, muito antes de você abrir o coração, ele já sabe o que você ia dizer, mas ele está ali te observando. E Zaqueu não precisou se apresentar, pelo contrário, ele tomou um susto muito grande, né? O encontro programado, o impacto da voz de Jesus, olhar para cima e dizer, Zaqueu, eu cairia da figueira. Não conta o texto que Zaqueu desceu devagar, ou que se ele tomou um tombo. Eu sei que ele recebeu aquele momento com muita alegria, mas eu tomaria um susto muito grande, quebraria todos os galhos dessa figueira, né? Com esse impacto da voz, da presença do Senhor, de um homem no meio de uma multidão me notar. Talvez hoje, nessa noite, Deus está dizendo para mim e para você, você não precisa estar em cima de uma figueira. Onde você estiver, Deus está te vendo, sabe teu nome, te conhece. Você não precisa se apresentar para Ele. Você tem uma importância tão grande. E Ele veio nessa noite para te dizer isso. Mas, quando Zaqueu viu que ele era notado, e que Jesus disse, meu filho, desce depressa dessa árvore, que eu quero hoje estar na sua casa, ele abriu totalmente o coração. Ele quebrou todas as resistências. E a alegria dele gerou um impacto grandioso, né? Porque aí você vê no texto, ele já declarando um momento de restauração. Houve nele um arrependimento. Ele aplicou um esforço na restauração. A gente não sabe se ele roubou, mas sabe que ele se incomodou muito. Talvez com a própria riqueza dele. E aí ele falou, peraí. Quando ele conheceu o Evangelho, quando a glória do Senhor tocou o coração dele, ele começou então a ver a vida de uma maneira diferente. Porque ele disse para Jesus, pega metade do que eu tenho e dá aos pobres. Até então ele não tinha notado que existia pobre ao redor dele. Ele não tinha se conduído da miséria em que as pessoas viviam. Mas a presença de Jesus faz você ver o que você nunca notou. Não só em relação a pobres, mas o Senhor diz que Ele quer revelar o que você não está vendo. Ele quer te instruir a razão daquilo que você é, daquilo que você tem, para que serve a sua existência, para que serve sua habilidade, a sua sabedoria, o seu entendimento, o seu jeito de ser. Deus quer mostrar que você é muito útil nas mãos dEle, mas você não está vendo, não está percebendo. Uma outra coisa é que Jesus está dando um grande valor para o rico, e ele disse numa parábola, né, que a parábola do pobre Lázaro e do rico, que seria difícil um rico, né, se converter, entrar no céu. Só que nesse caso, ele separou Zaqueu para mostrar, é difícil, mas não é impossível. Porque tudo depende de um coração aquebrantado. E Zaqueu foi um homem sem resistência. Você não vê ele resistir e falar, é evangélico, vai pôr a mão no meu bolso?
Não, é Ele mesmo que espontaneamente se oferece a dar o que Ele tem. E o texto não conta que Jesus estivesse pedindo nada, porque o Senhor Jesus não pedia. E Ele se abre com a sua riqueza, né? Outra coisa interessante nesse texto, Ele não foi barrado e nem ficou desanimado pelas suas dificuldades. Duas coisas no texto fala, né, que devido à estatura dele e à multidão. Eram duas barreiras para ele, a sua altura e a multidão. Ele não se desanimou pelas barreiras que ele recebeu. E o Espírito de Deus diz para você, você quer dar importância para a pessoa do Senhor Jesus? Para de olhar as dificuldades, as resistências. Não olhe. Ele não olhou nem para a direita nem para a esquerda. Ele não olhou, sou um cara rico, vou subir na figueira, nossa, que mancada. Não. Ele quebrou todas as resistências, ele se mostrou um homem animado. Então se anime diante do Senhor. Outra resistência que provavelmente ele também não deu bola. Os discípulos, eles eram ainda muito religiosos. Você se lembra que até criança eles mandavam sair de perto de Jesus, porque eles ainda não tinham entendido que o evangelho é para todo mundo. Eles achavam que era só para os santos. E essa história vem contar para mim e para você, para a gente parar de barrar as pessoas e dar a elas a oportunidade de ir na direção do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele disse que veio pegar o perdido, não o santinho, não o purificado. Esse já está na mão dele. Mas é esse que vai abrir a porta para o perdido entrar. É esse que vai puxar com a mão, que vai abraçar. Então hoje, nessa noite, o Senhor, além de te dizer para você, chegue mais perto de Jesus com intensidade, quebre sua religiosidade, a sua maneira de criticar, de medir, mas abrace os perdidos e traga eles para perto do Senhor nosso Deus. Aleluia, bendito seja Ele. Não sejamos nós os que fazem oposição. Não sejamos nós os que fazem julgamento, mas sejamos nós como Zaqueu, sem olhar para a direita e para a esquerda e seguindo em frente, né? E tão interessante como a natureza, tudo nessa terra coopera para a obra do Salvador, que aquela figueira, ela levou 50 anos naquele lugar, porque era propósito dela estar naquele lugar, aquela hora, para Zaqueu subir. Olha só, quem é que jogou uma sementinha lá, né? Porque a característica do lugar era figueira, tamareira. Realmente era um lugar que essas plantas nascem, mas nasceu estrategicamente no lugar que Zaqueu precisava. Que tremendo é a natureza em favor do Senhor nosso Deus. Então, cada flor que você pega, cada verdurinha que você colhe, cada fruta que vai na sua mão, tudo na sua vida, você precisa ver o mover de Deus. Reconhece o Senhor nos seus pequenos caminhos, que o Senhor te colocará em caminhos grandiosos, só por causa do teu reconhecimento. Aleluia. Não seja uma pessoa que murmura, amarga e triste, até a água que você bebe. Às vezes você pergunta assim, o que tem para beber? Ah, não tem nada, só tem água. Pega essa água, levanta para o céu e fala, glória a Deus que eu tenho saúde. Posso estar com a minha barriga vazia, mas eu tenho saúde para beber essa água. Eu tenho certeza que ela vai descer pelo seu corpo, mas ela vai fazer tanto milagre, porque Deus ama a pessoa grata pelo pouco que ela recebe, para ela poder receber muito. Bendito seja o Senhor. Então, além do Senhor não ter resistência com Zaqueu ser rico, né? Ele não pergunta o passado dele. Ele não pergunta o que foi que ele fez, como que ele chegou até aquela condição, né, sua condição social. Ele não tem interesse nisso. O Senhor Jesus, quando chega perto de mim, de você, Ele só quer salvar. Né? E às vezes a gente até acha que o Senhor Jesus é revolucionário, que Ele quer distribuir renda igual. Não, Ele quer fazer homens e mulheres justos na terra para distribuir renda igual. Ele está esperando é que nós venhamos a fazer a restauração social, que nós venhamos fazer a justiça, um dando a mão para o outro, um dando o ombro para o outro, dando apoio, dando graça, indicando portas abertas, indicando empregos, indicando sabedoria e bons conselhos. É nós que o Senhor quer usar. Então a gente acha que é o Senhor que tem que fazer por nós. Não, nós temos um papel social na face da terra, em fazer justiça e igualdade. E o que o Senhor quer é tirar as pessoas da prisão
e salvá-las e ensiná-las a perdoar. Amém? Louvado seja o Senhor nosso Deus, que olhou para cima e viu ele. Não importa o lugar que você esteja, o Senhor vai olhar para baixo, para cima, para o lado. Deus está olhando para a sua vida. E do que precisava Zaqueu para ele correr daquele jeito? Dinheiro não era. O texto não fala do que ele precisava, mas talvez nem ele soubesse. Mas Jesus sabia do que ele precisava e sabia do que você precisa. O que precisava Zaqueu? Precisava que Jesus entrasse na casa dele. O que será que você precisa? Ah, não, Jesus já entrou na minha casa. Olha, mas Jesus sabe do que você precisa, do que você veio buscar, do que você tem vindo buscar, da sua insistência, das suas campanhas, dos seus projetos. Ele sabe, até melhor do que você, na medida certa. Mas Jesus disse para ele, é importante que eu vá na sua casa. Então Jesus sabia que ali ele estava encontrando um homem que precisava a fome de Zaqueu não era mais dinheiro, era alegria e paz. Um homem sedento de alegria e paz, que o dinheiro não compra. Então, e outra coisa, sabe por que ele era muito sedento? Sabe por que ele queria muito chegar perto de Jesus? Porque por ele ser publicano, coletor de impostos, ele não podia entrar na sinagoga, ele era expulso na hora. Então ele não podia ouvir a palavra do Senhor. Ele não podia louvar com aqueles homens religiosos, porque ele não podia entrar. Ele não era autorizado, ele era inimigo dos religiosos. Então ele era sedento de ouvir a voz da paz, da alegria. E o Senhor viu do que ele precisava e deu. Quando ele diz assim, vou restituir 4 vezes mais, isso era o que a lei mandava. Isso confirma que Zaqueu conhecia a palavra do Senhor. Não tinha uma vida com Deus, mas conhecia a palavra do Senhor, né? Então, queridos, não adianta você só conhecer a palavra e não viver ela, e não cumpri-la. Porque a palavra do Senhor, ela fica viva e poderosa quando nós cumprimos ela. A promessa começa a existir e a graça do Espírito começa a nos conduzir e fazer uma grande mudança. O que Deus quer de nós, nessa noite, que por isso Ele trouxe essa palavra, é uma conversão sincera e verdadeira, não para os homens, mas para o Senhor. Um caminho espontâneo de gratidão e de intensidade. E a intensidade não é só aqui dentro. Aqui dentro a gente pula, a gente glorifica, a gente canta, a gente capricha. Falta até o ar, tanto que a gente berra, louvando ao Senhor, e isso é muito gostoso. Mas aí a gente sai lá fora e esquece o resto, como se o Senhor não tivesse importância, e Ele tem na nossa vida. A gente vê uma ação que o Senhor faz na vida de Zaqueu. Zaqueu, ele era aprisionado no dinheiro. Agora, quando o Senhor entra na casa dele, o dinheiro já não escraviza mais ele, porque ele começa a liberar. Antes o dinheiro mandava nele, agora ele manda no dinheiro. Então ele fala, não, agora eu vou liberar. Se eu defraudei alguém, dou 4 vezes mais, cumpro a lei, mas 50% do que eu tenho, eu vou dar para os pobres. A liberdade de não estar aprisionado por nada. Dá uma olhada na sua vida e se você se sente escravo de alguma coisa, hoje você pode entregar na presença do Senhor, porque Ele quer liberar, Ele quer tocar, Ele quer tirar você da miséria, porque até o rico tem miséria, a miséria atrás da riqueza. Porque há um vazio, há uma excessiva necessidade de competição, só que não faz sentido na vida. Ter muitas coisas não faz sentido na vida, mas ser bom faz. Então eu não sei quais são as estruturas do teu caminho que precisam ser abaladas, e você vai lembrar da música, né? Como que é na parte da estrutura? Mas na minha estrutura, entra na minha casa, entra na minha vida. O que aí os levitas ajudam? É isso, mexe com a minha estrutura, Jesus, sacode. Estrutura é a base do teu caminho, da tua vida. Você está às vezes baseado no lugar errado. Tem gente que está baseado no dinheiro, tem gente que está baseado no marido, tem gente que está baseado no filho. Tirou aquilo, opa, não sou nada. E aí você vai descobrir que não é bem assim. Que na presença do Senhor podem te tirar tudo.
você continua com uma base firme e poderosa. Então eu não sei qual é a estrutura que você precisa, mas ela vai ser abalada. Hoje o Senhor Jesus quer entrar na sua casa e trazer melhoras dentro de você. Ele quer entrar na sua casa, no seu trabalho, na família, na escola, em qualquer ambiente que você existe e que você funciona, diz o Senhor. Ele quer entrar, abalar, mas para melhora. Deus não quer sacudir ninguém por nada. Então receba como Zaqueu, né, com grande alegria a presença do Senhor e deixe Ele falar contigo, como Ele falou com Zaqueu e disse o quanto Zaqueu era precioso, porque aí Ele chamou Zaqueu. Eu acho que Zaqueu passava o dia inteiro escutando cada nome, né, porque ia recolher os impostos, sorriso não tinha. Então ele ficava o dia inteiro escutando nome feio, sendo amaldiçoado. Mas quando Jesus olhou para ele e disse, filho de Abraão, ele abençoou. E nós somos filhos de Abraão. Nós somos um povo abençoado. Então o Senhor também quer tirar qualquer marginalidade da sua vida. Se alguém está falando para você que você não tem valor, hoje, nessa noite, o Senhor disse, eu vim te buscar. Se alguém diz para você, nossa, você é um perdido, crente que nem você, eu não quero ser, não tem problema. Vai adiante com o Senhor Jesus, porque Ele veio para os perdidos, para os mancos, para os que não têm força para caminhar, os que vão e tem que dar um empurrão para ir, mas o Senhor diz, deixa comigo, que eu trato, eu entro na sua casa, eu faço uma melhora, porque Deus é Deus. O caminho do Senhor é promover restauração. Amém? E Ele acolhe qualquer um que for excluído. E hoje Ele veio ensinar a gente, ensinar o pobre e o rico, que o seu amor é infinito, transbordante, e que Ele vai te achar em qualquer lugar. Né? Desde que você seja sincero e sem barreira. Barreira não há barreira. Calma que eu não vou cantar. Mas o Senhor hoje até quis dizer isso para você. Ele é tão disponível para você, que você quando dobrar o joelho, não precisa falar assim, Senhor, está me vendo aqui? Olha, eu sou a Maria, eu moro aqui na Praia Grande, na rua tal. Não, olha o acesso que você tem. Você se inclina e quando você fala o nome dele, coisas tremendas começam a acontecer. O céu se abre. O Pai, Hanarai Derrash, Alamassui decanta. Oh, feche os seus olhos e comece a imaginar quando você entra em oração. O céu se abrindo. Como é que você pode imaginar o céu abrindo? O pai inclinando o ouvido e dizendo, fala meu filho, fala minha filha, que eu te ouço. Se você estiver debaixo da figueira, debaixo de um carro, debaixo de uma ponte, se você estiver na cama do hospital, eu te ouço. Eu tenho acesso a você para te dizer que você é meu filho e que é bendito, porque ele abençoou Abraão e disse que todos os que crescem nele seriam benditos, famílias benditas. Ele diz hoje assim para você, você está aqui sozinho, sua família não está aqui, mas eu te chamei primeiro, porque eu quero abençoar você para abençoar a sua casa. Não tenha medo, persista, se aproxima com intensidade, porque Ele quer agir de forma extraordinária. Aleluia, bendito seja o Rei da Glória, louvado, exaltado na terra, aquele que ama a nossa vida. Como nós somos abençoados. É a ousadia de você se inclinar e saber que Deus está passando para gerar um impacto. Convide, Senhor, você já entrou na minha casa muitas vezes, mas entra de novo, e se tiver algum cantinho escuro que precisa ser tocado, que precisa ser mudado, convida Ele nessa noite. Convida Ele antes de dormir. Fala com o teu Senhor, porque Ele quer manifestar. Ele quer que você conte para a congregação as grandiosas coisas que Ele tem feito. Como Ele deixa você sobreviver. Como Ele deixa você andar acertadamente.
e ter experiências gloriosas dentro da tua casa e da tua família. Espírito Santo, o Senhor conhece cada um aqui. Oh, Halá, Shemenefai, Assuri, o Senhor é varão de guerra. Uri, Azteque, Manahai, o Senhor é águas cristalinas. É o Senhor que passa aqui nessa noite para matar a sede. Ai, aderesemerecantere mais, terasui de canto. Oh, Senhor, nós queremos, Senhor, como Zaqueu, ter a liberdade de andar com o Senhor, de sermos tocados pela sua verdade, pela tua palavra. Entra na nossa casa, Senhor, abala as nossas estruturas, aquilo que não é teu, tira, Senhor. Nós queremos ficar baseados em ti. É o Senhor quem nos sustenta como homem e mulher, como pai, como avô, como vizinho, como marido, como pessoa. É o Senhor que nos põe firme na terra. Ai, deremara sévia, visita o que é nosso, Pai. Se o inimigo estiver segurando nas mãos, arranca, liberta, quebra. Nós nos colocamos aqui para dizer: somos achados de ti, já não somos mais os perdidos, porque fomos achados, mas queremos ser usados para buscar os perdidos. Senhor da glória. Eita, rabia, ramasecanteresou. Oh, Espírito de Deus, dá ousadia para os teus filhos olharem, quando dobrarem os joelhos, começarem a perceber os anjos, como eles rodeiam a gente para acolher nossa oração. Que o povo possa sentir, Senhor, o barulho, o vento do Senhor passando, tocando no cabelo, enxugando as lágrimas, colhendo na taça. Que o Senhor possa continuar movendo a tua boa mão sobre nós e que a gente perceba que há uma escada, Senhor, no céu. Andai, Shemande, Calabadai, Assúria. E os anjos sobem e descem porque nós somos tua preciosidade. Tire, alabaxerei. Onde o Senhor passa, o Senhor nos acha. O Senhor se encontra conosco. O Senhor é acessível. O Senhor nunca está ocupado. O Senhor não exclui. O Senhor não exclui quem está andando em fraqueza. O Senhor não exclui. O Senhor ama o pecador. O Senhor quer limpar, Senhor, os teus filhos. Espírito da verdade, passa sobre nós nessa noite e nos toca. O arrependimento que Zaqueu sentiu, Deus, a vergonha do lugar que ele estava posto. Nós também precisamos olhar: que lugar é esse que nós estamos posto, que a gente não faz o que é para fazer, que a gente não realiza o que é para realizar. Passa e liberta, quebra a corrente. O que tiver de opressão sobre os ombros, o que tiver de uma maldição, de macumbaria, de enfermidade, não pode resistir, porque o Senhor está aqui. O Senhor é o Deus que toca, que levanta, que põe de pé. Oh, Espírito da verdade, eu não conheço, mas o Senhor conhece cada vida, cada história, cada sobrenome, cada endereço, cada parente. Anai, Débora, Sévia, canta. O Senhor sabe o que está tirando o sono do teu povo, a fome. Oh, Espírito da verdade, que completa, que restaura. Faz uma restauração, Senhor, social no meio de nós, para que a gente ache o nosso lugar de direito, que a gente não ande no quadrado do outro, mas que o nosso quadrado fique inteirinho, que o inimigo solte as garras daquilo que é nosso. Que a Nabra Sebe a Candaremai passa na vida dos filhos, das filhas, dos netos, das noras, de sei lá, Senhor, quem é importante para esse povo. Oh, Senhor, sacode a estrutura, ouve a voz dos teus filhos clamando, chorando, pedindo. O Senhor conhece. Pega aquele teimoso, pega aquela teimosa, pega a pessoa de coração endurecido. Senhor, levanta e põe de pé o enfermo, levanta e põe de pé o oprimido, que está em depressão, aquele que está com dor. Dá um avivamento. Esse é o povo forte, o povo que o Senhor chamou. O Senhor passou sangue nesse povo. Opera, Espírito da verdade. Acende nossa vida. Oh, Senhor, assim como as crianças são tão sinceras diante do Senhor, assim como Zaqueu foi com o coração tão aberto diante do Senhor, nos faz ser assim, Pai. Nos faz ser nos faz andar em comunhão contigo para louvor do teu santo nome, Espírito da verdade.
Glória a Deus. Deus fez eu lembrar de uma criança. E o nome dela é Vitória, minha sobrinha. Quando ela também era criança, ela via a gente orar. Ela via a gente cantar. E nos louvores gospel, tem muito a palavra vitória, né? Então ela se sentia assim, olha eu aí. E às vezes, queridos, de tanto amar Jesus, ela de madrugada punha os pais dela para cantar junto com ela. E eles tinham que levantar a mão e ela falava assim, faz igual na igreja. E eles nem eram cristãos, eles tinham que levantar a mão na madrugada, eles iam trabalhar no dia seguinte, mas ela movia pela força do Espírito. Assim é uma criança, assim nós precisamos nos colocar diante do Senhor, sempre amando Ele com intensidade, porque Ele pode fazer de tudo por você e mais ninguém, porque o amor dele é incomparável. Vamos adorar ao Senhor encerrando esse culto nessa noite. Vem
Uma coisa vai acontecer, né? A paz, irmãos. Amém. Só para comunicar, hoje foi o último dia da Vitória do Senhor. A partir de hoje ela vai fazer parte do grupo de jovens. E que os jovens acolham ela com muito amor e carinho. E que cresça mais e mais essa igreja, que venha mais crianças para me cuidar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Mais uma jovem florescendo na presença de Deus. Amém. Baseado na palavra, na graça de Deus. Vocês sempre lembrem de orar pelas crianças, é o futuro da igreja. E a gente sabe o quanto é difícil, essa geração tem sofrido bastante. Mas os olhos do Senhor estão sobre nós, estão sobre elas. Amém? Estenda as suas mãos, Senhor, leva em paz o teu povo. Que a tua palavra não seja esquecida nem roubada, mas que os teus filhos possam durante a semana meditar e transformar em atitude que eles aprendem contigo para serem um povo próspero, um povo obediente, cheio de autoridade e ousadia. Dá aos teus filhos uma semana de muita vitória, muito trabalho, prosperidade, provisão, dignidade e paz. Grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Que diz? Amém.